Olá, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós encontramos um verdadeiro divisor de águas no ministério de Jesus. Porque ali ele começou a endurecer o discurso, começou a apertar um pouco mais na sua fala e começou a falar de coisas que até então não vinha falando, como perseguição, como sofrimento, como cruz, como morte. E aí o que aconteceu foi que as pessoas começaram a abandonar Jesus e alguns autores chegam ao ponto de chamar esse capítulo 16 de Mateus de a crise da Galileia. Tanto é que Jesus vai perguntar para os seus discípulos, vem cá, o que a multidão está dizendo ser o Filho do Homem? Aí Pedro, sempre ele vai dizer, uns dizem que você é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus vai fazer um corte mais profundo e vai perguntar, e vocês, meus discípulos, que andam comigo há quanto tempo? Há tanto tempo. Quem vocês acham que eu sou? E os discípulos vão dizer, ou Pedro, melhor dizendo, sempre ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, naquele diálogo com Pedro, vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Espírito. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A pedra da revelação de que Jesus é o Filho de Deus. A pedra da revelação de que Jesus é o Cristo. Então, nesse momento, Jesus começa a introduzir, como já lhes disse, coisas como sofrimento, perseguição, cruz e morte no seu discurso. E ali começa a haver uma verdadeira peneira. Muitos começam a ficar pelo caminho porque não gostaram desse discurso de Jesus, dessa versão mais atualizada de Jesus, porque estava chegando o dia em que ele realmente sofreria da forma como sofreu, indo para a cruz pelos nossos pecados. E a cruz, ela se tornou um verdadeiro símbolo do cristianismo. Existem outros símbolos, como a mesa, que é um símbolo extremamente importante para a fé cristã, para as comunidades de fé ainda hoje, mas, sem sombra de dúvida, a cruz se tornou o símbolo mais emblemático da nossa fé, porque foi nela que o nosso Salvador foi pendurado, foi nela que o nosso Salvador, ele foi em nosso lugar, em nosso favor. Há uma expressão, morte vicária, morte substitutiva, porque éramos nós que deveríamos ser pendurados naquela cruz, éramos nós que deveríamos sofrer e morrer daquela forma, mas Jesus foi para a cruz em nosso lugar e em nosso favor, se fazendo maldito por nós. Ele que não tinha pecado algum, ele carregou os pecados de todos aqueles que ele decidiu salvar antes da fundação do mundo. Mesmo antes do mundo ser criado, ele já havia decidido quem ele salvaria e simplesmente ele morre em favor desses. Então, a cruz é um símbolo fantástico da nossa fé. E como eu falei que Jesus começou a endurecer o discurso, aqui no verso 24 desse capítulo 16 de Mateus que eu estou me referindo, Jesus vai dizer assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Começando por negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo tem a ver com a consciência de que nós não pertencemos mais a nós mesmos, que o nosso eu não pode estar mais entronizado e que agora o nosso coração tem outro dono e o dono do nosso coração é Jesus, o Senhor da nossa vida é Jesus. Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, a quem nós devemos responder, a quem nós devemos toda a obediência e quem controla e comanda a nossa vida. Jesus, então, ele morre em nosso lugar, morre em nosso favor, para ser o nosso Salvador, mas para tornar-se também Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. E agora não somos mais nós que vivemos tomando as nossas decisões, as decisões da nossa própria vida, mas Ele é quem comanda cada milímetro da nossa existência. Então, negar-se a si mesmo tem a ver com essa troca de comando, estarmos sob nova direção a partir de Jesus na nossa vida. Mas o texto continua falando, você se nega a si mesmo e toma a minha cruz, Jesus vai dizer. O que significa tomar a cruz de Cristo? Ele já morreu por nós. Não tem a ver com sacrifício para salvação, não tem a ver com autojustificação, mas tem a ver com identificação com os sofrimentos de Jesus. Existe uma pregação atual, muitos dos nossos dias, de muitos pregadores que só proclamam o triunfo, a glória, só falam da glória de Cristo, da identificação com o seu triunfo, mas a identificação
relação com o nosso Senhor e Mestre precisa ser integral. Eu me identifico com a sua glória, sim, mas não tem como nos identificarmos com a glória de Cristo sem antes nos identificarmos com o seu sofrimento. E é isso que Jesus está dizendo. Discípulo é aquele que se identifica com ele de maneira integral. Tem triunfo, tem glória, mas o caminho que nos leva ao triunfo e à glória passa pelo sofrimento. Então, esse tomar a cruz de Cristo vai passar por duas coisas pelo menos. Primeiro, como nosso papel é anunciarmos a mensagem da cruz. Nós somos o povo da cruz. Nós somos aqueles que anunciamos a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, diz o apóstolo Paulo, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Então, é nosso papel anunciarmos a mensagem da cruz, que é como uma dinamite, o termo é dínamos, o poder de Deus que Paulo vai dizer. Então nós, como povo da cruz, precisamos anunciar a mensagem da cruz, o Cristo que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Isso é evangelho. Isso é a mensagem da cruz. Mas também, além de anunciarmos o evangelho, nós precisamos tomar a nossa cruz no sentido de vivermos em santidade, sofrermos por causa do evangelho e morrermos a cada dia por causa de Jesus. Se vivermos assim, podemos dizer que somos de verdade discípulos de Jesus. O povo da cruz, o povo que se identifica com Jesus em todos os aspectos, no sentido mais amplo que essa palavra identificação possa ter. Que eu e você possamos ser o povo da cruz, gente que entendeu o evangelho e que vive por ele e para ele. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.